em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 21. Filipenses 3, 12 a 21. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, o testemunho do apóstolo Paulo. O testemunho do apóstolo Paulo. Vocês se lembram que o tema do capítulo 1 é a supremacia de Cristo. Para mim o viver é Cristo. O tema do capítulo 2 é a primazia do outro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. E a grande ênfase do capítulo 3 é a biografia deste apóstolo, quando ele descortina o seu passado nos versos 1 a 11, quando ele lança luz sobre o seu presente nos versos 12 a 16, e quando ele aponta para o seu futuro nos versos 17 a 21. Com respeito ao seu passado, Paulo abre mão dos seus valores. Aquilo que era lucro para ele, ele considerou perda. No presente, Paulo se vê como um atleta que está na pista de corrida. E ele se desvencilha de qualquer preocupação para mirar no alvo e correr nessa direção. Com respeito ao futuro, ele se apresenta como um estrangeiro, cuja pátria está no céu. E ele então centra a sua atenção, o seu coração, a sua mente nesta pátria celestial. Eu convido então os meus irmãos para nós olharmos para o texto lido e vermos então em primeiro lugar o que Paulo fala sobre o seu presente. Paulo, o atleta. Vejam comigo os versículos 12 a 16. Esta era uma das figuras muito usadas pelo apóstolo Paulo, a figura ou a metáfora do atletismo. Eu acho isso bonito em Paulo, porque Paulo é um homem que tem os olhos abertos para olhar o mundo à sua volta, e ele consegue tirar lições espirituais do mundo que está ao seu redor. Se fosse hoje, Paulo seria um leitor dos periódicos semanais, de Veja, de Isto É. Certamente Paulo usaria com muita sabedoria as notícias que saem nos jornais, e Paulo então é capaz de olhar para esse mundo, tirar lições espirituais e aplicá-las na sua vida. É um fato interessante que os Jogos Atléticos e Olímpicos de Atenas, somente um cidadão grego podia, desses Jogos Olímpicos, participar na cidade de Atenas. Ele não competia esses Jogos para ganhar a cidadania. Ele participava desses Jogos porque ele era cidadão. Assim também, nós não corremos a carreira cristã para ganharmos o céu, para ganharmos a vida eterna. Nós corremos a carreira cristã porque já ganhamos a vida eterna, porque já somos cidadãos do céu.
A questão para nós nesta hora é pensar quais são os elementos essenciais para se ganhar essa corrida. Pensa em você como um atleta. Pensa você se preparando para entrar no estádio. Pensa você se aquecendo para entrar nesta corrida e você então está agora querendo saber quais são os princípios, quais são as normas para você ganhar essa corrida. Nesse texto, Paulo vai nos falar sobre alguns desses princípios para você ser um corredor, para você ser um atleta que vai ganhar a corrida. Qual o primeiro princípio? O primeiro princípio é o princípio da insatisfação. Olha comigo os versos 12 e 13. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Notem vocês que nesta matéria do progresso rumo à perfeição, Paulo é um irmão entre irmãos. Ele não se considera melhor do que os outros, ele não se considera acima dos outros, ele é um líder que para exercer sua liderança não esquece o fato de que também ele é um cristão que luta como os demais para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. Ele ainda não enverga a faixa de campeão, ele ainda não levantou a taça da vitória, ele continua correndo, e ele quer correr até o ponto de chegar na linha da vitória. Eu acho isso maravilhoso. Paulo é um homem que entende uma coisa: ele não pode ficar satisfeito com aquilo que já alcançou, ele quer alcançar mais, ele não quer se estagnar, ele não quer estacionar na sua vida espiritual, ele sempre pensa que tem algo mais, que tem algo a conquistar, que ainda é possível progredir, que ainda é possível melhorar esse desempenho na corrida. E ele diz para a igreja: eu não julgo havê-lo alcançado. Ele era como Moisés, que tinha recebido coisas tão lindas e extraordinárias de Deus, mas ele ainda ousa pedir algo a mais a Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória. Talvez um dos primeiros elementos essenciais para nós avançarmos nesta corrida cristã é uma insatisfação santa. Deus, eu quero mais, eu preciso de mais, eu não me contento com o que eu já tenho, eu quero mais, Senhor, eu quero crescer mais, eu quero progredir mais. E notem vocês que o segredo desta santa insatisfação é você se comparar não com os que claudicaram, não com os que retrocederam, não com aqueles que correm tropegamente, mas você se comparar com o supremo modelo que é Jesus. Ele ainda não chegou a esta perfeita medida do varão perfeito. Ele está olhando para esse alvo e ele diz: eu tenho ainda alguma coisa para alcançar. Eu não sei se vocês notaram uma aparente contradição que não é contradição no texto. Vejam comigo o que está escrito no verso 12 e no verso 15. No verso 12 ele disse: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas quando ele chega no verso 15 ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. Por que ele está dizendo isso? Ele diz que não obteve a perfeição, mas agora diz: todos nós que somos perfeitos. Será que é uma contradição? Não, absolutamente não é. Então o que Paulo quer dizer aqui? Esta palavra perfeição, na língua grega, ela não descreve apenas esta perfeição plena, completa, absoluta, mas essa palavra também foi empregada, por exemplo, para fazer um contraste entre um homem maduro e um jovem, que ainda está na fase de crescimento e de amadurecimento. Esta palavra também foi usada, por exemplo, para descrever um homem que tem largo e vasto conhecimento de uma área em relação a um jovem que está iniciando seus estudos nesta determinada área. Esta palavra também era usada no campo religioso para descrever um sacrifício sem mácula, sem mancha, perfeito, que era então agradável para ser oferecido a Deus. E no que concerne à questão espiritual,
ao cristão, ela designa aqueles que eram batizados, membros plenos da igreja, em comparação com aqueles que estavam em fase preparatória para o batismo. Esta palavra foi traduzida, por exemplo, tirada dos jogos atléticos para representar aquele que era coroado como vencedor. Então ele diz que não chegou ainda a esta perfeição final, mas ele está dizendo, nós somos amadurecidos, nós somos experimentados, nós somos como um sacrifício preparado e pronto para ser oferecido a Deus, nós estamos qualificados para esta corrida. É nesse sentido que ele usa esta expressão. Por que Paulo usa essa expressão? Paulo está atento ao mundo à sua volta. Esta palavra perfeição era a palavra que mais os judaizantes gostavam, porque os judaizantes achavam que eles eram perfeitos. Por quê? Porque eles guardavam os preceitos da lei de Moisés. Por quê? Porque eles entendiam que eles eram a verdadeira circuncisão, e então achavam que estavam cumprindo plenamente todos os requisitos que Deus exigia para alguém entrar no reino de Deus. Ou Paulo vai emprestar essa palavra, por exemplo, daqueles gnósticos que se consideravam os iluminados, os aperfeiçoados pelo conhecimento. E Paulo então arranca esta palavra do seu contexto religioso da sua época, sobretudo os falsos mestres, para dizer, eu não obtive essa perfeição que vocês acham que vocês têm. Irmãos queridos, a presunção espiritual é um grande perigo na vida cristã. É um grande perigo. Se vocês perceberem, este foi o problema da igreja de Sardes, aquela igreja que dizia, eu sou uma igreja viva. E Jesus olha e disse, você é uma igreja morta. Ou a igreja de Laodiceia, que olhava para si e dizia, eu estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E Jesus olhava para esta igreja e diz, você é pobre, miserável, cega, nua. Ou Sansão, que num dado momento disse, eu ainda tenho a minha força. E quando ele tentou sair das mãos dos inimigos, ele estava cego, estava fraco, estava impotente. Então essa é a primeira característica de alguém que quer vencer a corrida, insatisfação com o que já alcançou, ele quer mais. Segunda coisa importante, dedicação. Olha o verso 13b, quando Paulo diz assim, mas uma coisa faço, uma coisa faço. Pense comigo aqui em duas figuras. Vamos pegar aquela figura da agricultura, que Jesus usou lá em Lucas 9,62. Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se o camarada está arando a terra, com as duas mãos no arado, se ele olhar para o lado, olhar para trás, o arado sai da linha, e ele não vai conseguir fazer o seu trabalho corretamente. Ou vamos pegar agora a figura do atletismo, seja ele no carro de corrida, seja ele do atleta que vai correndo na pista, se ele desconcentra, se ele olha para os lados, se ele olha para trás, ele não tem condições de empregar todo o seu esforço, toda a sua energia, toda a sua capacidade de empreendimento para alcançar o alvo. Uma coisa eu faço, nós precisamos aprender esse princípio, temos que ser pessoas concentradas, focadas. Às vezes nós desperdiçamos as nossas energias, como Marta, que andava inquieta com muitas coisas. E Jesus disse para ele, Marta, Marta, você anda preocupada e inquieta com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Às vezes, irmãos, nós somos como aquela semente que caiu no meio do espinheiro. Diz a Bíblia que ela não pôde frutificar, porque havia muita concorrência, havia muitas outras coisas sugando a sua seiva, sugando a sua energia, impedindo-a de crescer e de frutificar. Há muitas preocupações, há muitas outras coisas que concorrem, que tiram a nossa atenção. Vocês sabem que em 1871, Dwight Lyman Moody estava pregando numa cruzada na cidade de Chicago. Estádio lotado. E naquela noite do incêndio, Moody fez um apelo incompleto. Era a primeira noite da cruzada. E no seu apelo ele disse, se você hoje não está pronto a tomar sua decisão, amanhã nós estaremos de volta aqui. Pense essa noite, pense amanhã.
Amanhã você terá a oportunidade de refletir sobre essa mensagem e de tomar a sua decisão. Naquela noite aconteceu um dramático incêndio em Chicago. Dezenas de milhares de pessoas morreram. E Moody mudou o rumo do seu ministério. Até aquela época, Moody era um homem que tinha muitas frentes no seu ministério. Por exemplo, ele trabalhava a questão de escola dominical, ele trabalhava a questão da Associação Cristã de Moços, ele trabalhava causas sociais as mais variadas, e a partir daquele incêndio, Moody mudou o rumo do seu ministério. Ele disse: eu só vou fazer uma coisa, eu vou ser um evangelista. Eu vou transformar o meu ministério num foco central, eu vou trabalhar com a pregação do evangelho para a conversão de vidas. E a partir desse foco, ele levou a Cristo cerca de 500 mil pessoas. Foca a sua vida. Não fique distraindo de um lado para o outro com muitas coisas. Faça como Neemias, que quando os seus inimigos tentaram distraí-lo, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, de tal modo que eu não posso descer, eu não posso perder tempo. Foca a sua atenção, dedicação. Terceira condição para você vencer a corrida: direção. Olha comigo o verso 13, na parte C do versículo, quando ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Quem é um corredor, por exemplo, que vai correr os 100 metros numa Olimpíada, teria chance de vencer essa corrida? Tentando olhar para os seus concorrentes, olhar para trás para saber quanto ele já correu e quanto ainda tem por correr. É impossível. Paulo diz que nessa direção você tem que tomar duas atitudes. Primeiro, você precisa ter a decisão de não olhar para trás. Eu fico pensando que se Paulo ficasse na carreira cristã, centrado no seu passado, ele tinha que ir para o divã de um psicanalista. Porque o passado dele não era simples, não era fácil. Ele foi um insolente perseguidor da igreja. Ele entrou em casas e arrastou pessoas, encerrando-as em prisão. Ele forçava as pessoas a blasfemarem contra Deus. Ele matava e mandava matar cristãos. Esse homem devia ter a mente doente, estragada pela violência, pelo seu zelo em perseguir a igreja. Mas quando ele se apropriou da graça de Deus, ele entendeu que não era mais um prisioneiro do passado, que ele não tinha que viver mais de memórias amargas, que ele não tinha que viver mais com seus traumas do passado. Ele então vira a página, sepulta o seu passado e foca a sua vida no futuro. E diz: eu também não vou ficar ansioso quanto ao futuro. Eu vou ter direção na minha vida. Direção na minha vida. Querido irmão, se você não olhar para frente, você perde velocidade, você perde direção e você perde a corrida. Se você botar a mão no arado e olhar para trás, você sai da linha. Se você olhar para trás com saudosismo das coisas que ficaram para trás, você corre o risco de se transformar numa estátua de sal. Se você tiver saudade do seu passado, você corre o risco de se rebelar contra Deus, como aqueles 10 espias de Israel, como a nação ingrata, e perecer no deserto. Foca a sua atenção, direciona a sua vida. Quarto lugar, para você vencer a corrida, você precisa ter determinação. Determinação. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acho isso aqui fantástico. Essa palavra prossigo aqui é maravilhosa no grego. É a mesma palavra usada para aquele caçador que está atrás da sua presa e que está olhando firmemente para ela para não perdê-la de vista. É a mesma palavra usada para Paulo quando ele caçava os cristãos para matá-los e prendê-los. Agora Paulo tem uma outra determinação, não é perseguir a igreja, é perseguir o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus. E é interessante essa palavra que ele usa aí, prossigo para o alvo. A palavra alvo só aparece aqui no Novo Testamento, e é uma palavra que quase que está portuguesada, é a palavra grega scopus, de onde vem a nossa palavra portuguesa escopo, alvo.
E essa palavra escopo era exatamente a palavra da linha. Você já viu uma corrida, São Silvestre, qualquer corrida em que você tem a fita lá, que o camarada que chega na frente rompe a fita com o peito? Ele diz o seguinte, que ele vai fazer essa corrida, e o alvo dele é chegar nessa linha, é de romper essa linha com o peito, é de chegar na reta, na linha de vitória. E você pode perguntar, o que é que Paulo busca com tanta determinação? E ele responde, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que ele está querendo dizer? Qual é o pano de fundo que Paulo usa aqui para essa linguagem? É novamente a linguagem do atletismo. Lá nos Jogos Olímpicos e Atléticos de Atenas, no final da corrida, o vencedor era convocado para sair da pista ao estádio e comparecer diante da banca examinadora, diante do juiz, para receber o seu prêmio. E esse prêmio era uma coroa de louros. E desde Solon, o vencedor olímpico recebia, além da coroa de louros, 500 denários. Recebia a liberdade de se alimentar a partir daí do erário público. E ganhava também o direito de se assentar a partir daí nos primeiros lugares dos teatros. O que Paulo está querendo dizer? Que nesta corrida terrena, você recebe uma coroa de louros, mas na corrida espiritual você recebe uma coroa imarcessível, gloriosa. Na corrida terrena, apenas um alcança o prêmio, mas na corrida espiritual, todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus também são coroados. Notem vocês que o alvo de Paulo não é saúde, não é prosperidade, não é sucesso, não é riqueza. O alvo de Paulo, o sonho de Paulo, o projeto da vida de Paulo é alcançar o Senhor Jesus Cristo. Agora note uma coisa, irmãos. Nenhum corredor tem condições, por si mesmo, de mover-se em direção a Deus. Nenhum corredor tem por si mesmo a capacidade de criar ou de alcançar o seu próprio prêmio. É o próprio Deus quem nos move na direção dele, é quem nos dá força para essa corrida, é o próprio Deus quem nos dá o prêmio, e esse prêmio é a vida eterna. Mas preste atenção numa coisa, ninguém recebe esse prêmio permanecendo sentado à beira do estádio, ninguém recebe esse prêmio refletindo sobre ele, ninguém recebe esse prêmio fazendo declarações corretas sobre ele, ninguém recebe esse prêmio sendo introduzido apenas nesse estádio por braços de outrem. Para receber esse prêmio é preciso entrar no estádio, é preciso correr no estádio, é preciso empregar todo o seu esforço e toda a sua energia nessa corrida. O que Paulo quer nos ensinar é que a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Embora a salvação é de graça, se entra no reino de Deus por meio de muitas tribulações, de esforço. Em último lugar, pensando no Paulo atleta, a última condição para você ganhar a corrida é disciplina. Versículos 15 e 16, Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. De modo nenhum, Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que eu estou ensinando, vocês podem aceitar ou podem não aceitar, se vocês não aceitarem também, tanto faz como tanto fez. Não é isso que ele está falando, não. Paulo não está dando aqui liberdade para você e para mim, discordarmos dele e termos uma opinião contrária dele e fica por isso mesmo. Não é isso que ele está querendo dizer. O foco de Paulo aqui é o princípio da disciplina nesta corrida. A palavra que aparece aí no versículo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, essa palavra andemos aí, é um termo militar, que também era um termo atlético, para significar permanecer em linha. Você já assistiu certamente corrida nos Jogos Olímpicos. Cada jogador tem uma raia, cada jogador tem uma linha, ele não pode sair de uma linha para outra, ele tem que andar na sua linha. Que linha é essa que deve governar o corredor?
Que regras são essas que devem reger a vida do corredor? São os princípios da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 9. Depois você volta a sua Bíblia para o texto que nós estamos expondo. 1 Coríntios 9, 24 e 25, Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Se você perceber, nós estamos aqui correndo segundo as regras. E nos jogos gregos, as regras eram rígidas. Qualquer corredor que violasse essas regras era desqualificado. Mesmo que tivesse ganhado a corrida, ele perdia o prêmio. Vocês se lembram do que aconteceu na Olimpíada de Barcelona? Quando Ben Johnson, corredor canadense, chegou em primeiro lugar na corrida dos 100 metros, e ele foi reconhecido como o homem mais veloz do planeta, batendo todos os recordes conhecidos até então. No dia seguinte, depois de fazer os exames, descobriram que ele tinha tomado determinadas substâncias proibidas, e diante das câmeras do mundo inteiro, ele foi exposto ao opróbrio e à vergonha, desqualificado. A medalha de ouro tomada dele e dada a um corredor americano que tinha chegado em segundo lugar, e ele foi desqualificado porque não obedeceu às regras. 2 Timóteo 2,5 diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. É interessante que quando a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, a palavra tribunal na língua grega é a mesma palavra usada para descrever onde os juízes olímpicos entregavam os prêmios aos corredores nos Jogos Olímpicos de Atenas. Você tem corrido de acordo com as normas? Você é um atleta de Cristo? Acompanhe comigo o segundo ponto da mensagem. Versículos 17 a 19, Paulo deixa a figura do atleta e vai falar agora Paulo pastor. Agora ele não é mais o atleta, agora é Paulo pastor. E Paulo, como pastor, ele tem alguns pontos para nos ensinar. Primeiro, Paulo é aquele que dá exemplo, o pastor é aquele que dá o exemplo de doutrina e de vida. Versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo os modelos que tendes em nós. Preste atenção nisso. Como pastor, Paulo é aquele homem que vai dar exemplo como paradigma para os crentes, tanto na questão da doutrina, quanto na questão da ética, tanto na teologia, quanto na vida, tanto no ensino, quanto no caráter. E ele não só falava isso, não só vivia isso, ele instruía Timóteo a fazer isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora, por que Paulo está inserindo esse assunto aqui? Eu estou convencido de que a preocupação básica do apóstolo Paulo aqui não é apenas se colocar como exemplo ético. Ele está colocando o seu exemplo aqui em contraposição aos falsos mestres. Porque notem vocês o versículo 18, que está linkado com o verso 17, com a preposição de ligação. Pois muitos andam, ele coloca o seu exemplo como um paradigma, porque os falsos mestres estavam se apresentando nas igrejas, dizendo que eles eram o modelo, que eles eram o paradigma, que eles deveriam ser aqueles que deveriam ser mirados como exemplo. E Paulo, mostrando isso, ele está dizendo o seguinte: vocês não devem olhar para os falsos mestres, vocês devem olhar para mim. E quando ele diz vocês devem olhar para mim, ele foca em duas doutrinas: a doutrina da cruz e a doutrina da segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo: se você focar a sua vida na cruz e na segunda vinda de Cristo, você vai ter uma vida certamente padronizada por outros valores diferentes daqueles dos falsos mestres. Segundo ponto: o pastor é aquele que protege o rebanho dos falsos mestres. Versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu acho isso maravilhoso em Paulo. Paulo pregou a verdade e Paulo combateu a heresia. Paulo anunciou
a doutrina verdadeira e Paulo denunciou o erro religioso. E ele chama esses inimigos ou esses falsos mestres de inimigos da cruz de Cristo. Quem eram eles? Eu creio que nós poderíamos identificar aqui dois grupos. O primeiro grupo eram os judaizantes, aqueles mesmos que nós falamos quarta-feira passada, que está aqui no capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que estavam entrando nas igrejas gentílicas para dizer aos crentes gentios o seguinte: se vocês não se circuncidarem, se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Ainda que vocês estão crendo em Jesus, vocês estão incompletos, vocês precisam crer em Jesus, mas serem circuncidados. Ou seja, Jesus não é suficiente, a graça não é suficiente, é preciso fazer algo mais, é preciso que vocês contribuam com a fé, com as obras, com os rituais da lei mosaica. E desta maneira eles anulavam a graça, desta maneira eles tornavam o evangelho nulo aos crentes judaizantes. Quem eram esses inimigos da cruz de Cristo? Poderíamos dizer que eram também os libertinos. Dá-nos a impressão que o foco de Paulo aqui eram os libertinos. Quem eram os libertinos? Os libertinos eram aqueles que pregavam o seguinte: quanto mais eu pecar, mais eu proporciono a possibilidade da graça de Deus ser eficaz. E Paulo combate essa heresia dizendo: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum, porque nós já morremos para o pecado, como nós viveremos para ele? Os libertinos, eles estavam entregues à sensualidade, eles estavam entregues à imoralidade, eles estavam transformando a liberdade cristã em libertinagem, e Paulo chora quando ele para perceber que essas pessoas estavam promovendo não só a heresia teológica, mas também a libertinagem moral. E Paulo vai nos ensinar aqui um aspecto extremamente interessante, que é o terceiro ponto. O pastor é aquele que exorta com firmeza e também com lágrimas. Ele diz aí: e eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Eu acho isso magnífico em Paulo, porque Paulo é aquele homem que fala com um brilhantismo da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, com argumentos irresistíveis. Mas Paulo é um homem que fala com o coração quebrantado e com os olhos alagados de lágrimas. Ele chora sobre aqueles a quem ele ensinou e chora sobre aqueles a quem ele repreendeu. O zelo pastoral de Paulo o leva às lágrimas. Ele tem discernimento e ele tem emoções. Por que ele está tão emocionado? Talvez, irmãos, por pensar que muitos irmãos novos na fé, incautos, estavam sendo enredados, desviados, afastados do caminho, removidos da carreira e da corrida cristã, por causa do ensino pernicioso desses falsos mestres. Quarto lugar, o pastor é aquele que não se engana acerca dos falsos mestres. No verso 19, você vai ver aí que Paulo descreve com muita clareza esses falsos mestres. Em primeiro lugar, os falsos mestres adoram a si mesmos. Paulo diz assim: o Deus deles é o ventre. O que significa? A palavra ventre aqui é a mesma palavra usada para ventre, para umbigo, para útero. Desta maneira, Paulo está dizendo que estes falsos mestres estavam olhando para o umbigo, estavam olhando para eles mesmos. O Deus deles era eles mesmos. Eram vaidosos, eram altivos, eram megalomaníacos. Eles não buscavam a glória de Cristo, eles buscavam a glória deles mesmos. Mas também pode significar aquelas pessoas que vivem para os seus prazeres, para os seus deleites. Aquelas pessoas, aqui no caso, o Deus deles é o ventre, pode também trazer aquela ideia de que aquelas pessoas que vivem para comer, em vez de comer para viver. São aquelas pessoas que são dominadas por uma garrafa de Coca-Cola, ou por um bolo de chocolate, ou por um prato da sua preferência. É interessante notar isso, que nós evangélicos
somos sempre denunciados. Nós não bebemos, nós comemos demais. E de repente essa denúncia até prevalece. E às vezes nos esquecemos de que a Bíblia coloca o pecado da glutonaria na mesma lista da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria e da feitiçaria. Paulo diz que essas pessoas tinham um Deus, e o Deus deles era o próprio ventre. Segundo lugar, Paulo diz que esses falsos mestres invertem os padrões morais. Paulo continua, e a glória deles está na sua infâmia. Aquilo que eles deviam ter vergonha, nestas coisas eles se gloriavam. É a denúncia que Isaías faz no capítulo 5:20 do seu livro. Chamam ao bem, eles chamam bem, e ao bem chamam mal, o mal chamam bem, e o bem chamam mal, as trevas de luz, e luz de trevas, o amargo de doce, e o doce de amargo. São aquelas pessoas que são capazes de ficarem felizes com as suas manifestações vergonhosas, tanto na doutrina quanto na ética. Terceiro lugar, eles têm suas mentes voltadas apenas para as coisas materiais, em vez das coisas espirituais. Diz o texto aí, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu friso a atenção, só se preocupam, porque eu não estou dizendo que você não deva se preocupar, não se preocupar com as coisas terrenas, não. Paulo não está de jeito nenhum dizendo aqui que você não tem que ser previdente, que você não tem que correr atrás do seu trabalho, do seu ganha-pão, do seu sustento. Paulo não está dizendo aqui que você pode cruzar os braços, bom, já que eu não preciso preocupar com as coisas terrenas, deixa eu ficar dormindo até meio-dia, porque Deus vai prover para mim. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo usa uma palavra, aqueles que só se preocupam. Há pessoas que o coração deles só está centrado em coisas do aqui e do agora. E nós precisamos entender que o dinheiro é o Deus deste século. É o maior Deus deste século. É o maior senhor de escravos desse século. É o dinheiro. E Paulo está dizendo que esses falsos mestres tinham esta atitude. Para eles, o lucro era tudo que eles buscavam. Eu fico impressionado quando vejo hoje essa denúncia de Paulo com o cenário religioso brasileiro, onde você vê tantos segmentos religiosos nos dando a clara impressão e tendo evidências quase que irrefutáveis de que a principal bandeira é a riqueza, é o dinheiro, é o lucro. E Paulo diz, esses são falsos mestres. Em quarto lugar, eles caminham inexoravelmente para a perdição. Paulo diz no verso 19 aí, o destino deles é a perdição. Preste atenção, irmãos, o caminho da heresia desemboca no abismo, e o destino dos hereges é a perdição. Não nos enganemos, de que aqueles que pregam heresia e vivem dissolutamente, que no final vai se dar um jeito, e como que num passo de mágica, depois de morrerem, eles vão entrar no reino dos céus, a não ser que se arrependam, é impossível que sejam salvos. O final da linha da heresia é o inferno. E preste atenção que destruição ou perdição aí não é aniquilamento, não significa que eles cessarão de existir, ao contrário, significa que eles terão uma punição eterna. Finalmente, a última figura que Paulo vai usar é Paulo, o cidadão do céu. Agora Paulo está olhando para o futuro, e ele tem três coisas para nos dizer. A primeira coisa que ele tem a nos dizer aqui, como cidadãos dos céus que também somos, é que o céu é a nossa pátria. E a palavra pátria aqui, só é encontrada aqui em todo o Novo Testamento. E essa palavra aqui que Paulo usou, essa palavra que Paulo usou, só é encontrada aqui, e ela descreve não apenas um lugar, mas o conjunto de valores do cidadão desta pátria. O que Paulo está dizendo é o seguinte, já que nós somos cidadãos dos céus, nós devemos viver como tais aqui. E por que Paulo usa essa figura? Paulo era um homem altamente conectado com a cultura do seu tempo. Se você ainda recorda, aqueles que tiveram no primeiro estudo dessa série, se lembram bem que nós conversamos sobre Filipos, uma colônia romana. Filipos era uma colônia romana. E o que era uma colônia romana? Uma colônia romana era um local distante de Roma, que era uma miniatura de Roma. Lá prevalecia a cultura de Roma, as leis de Roma, os princípios de Roma, os hábitos de Roma, o vestuário de Roma, a alimentação de Roma. Era uma Roma
transportada para um outro lugar. Isso era uma colônia. O que Paulo está dizendo é que nós aqui somos uma colônia do céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos uma outra origem. Nós nascemos de cima, nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. Lá está a nossa origem, lá está o nosso destino, e para lá nós estaremos indo. É interessante perceber este fato. Como é importante a cidadania. Você tem dupla cidadania. Você é cidadão brasileiro e você é cidadão do céu. Seu nome está rolado lá no céu. E é esse fato do seu nome estar escrito no livro da vida é que vai lhe dar garantia de entrar lá no céu. Pois a Bíblia diz que no dia do juízo o livro da vida será aberto. E se alguém não for encontrado escrito no livro, será lançado fora. Mas os que estão inscritos nesse livro receberão as palavras benditas de Jesus. Vinde, bendito de meu Pai, entre neste reino, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que Abraão viveu em tendas, por aguardar essa cidade superior. A Bíblia diz que Moisés renunciou às riquezas do Egito, para receber esta recompensa celestial. Você tem valorizado essa cidadania? Eu li recentemente acerca de um homem chamado Philip Nolan, no conto clássico O Homem Sem País. Philip Nolan foi um homem que amaldiçoou o nome do seu país. E um tribunal o julgou e o condenou a viver para sempre, até a morte, sem nunca mais pôr os pés no seu país. Qual foi a sentença? Ele foi condenado a viver a bordo de um navio e nunca mais ver sua terra natal, nem sequer ouvir qualquer boa notícia de seu progresso. Ele passou 56 anos em uma viagem interminável, de navio em navio, de mar em mar, até que foi sepultado nas águas do oceano. Como é bom você ter cidadania. Como é bom você ter um passaporte, onde você pode sair do seu país, voltar para o seu país. Eu quero dizer para você que você já tem um passaporte, mais importante que um passaporte brasileiro, que um passaporte americano, que um passaporte inglês. Você tem o passaporte da pátria celestial. Você é um cidadão do céu. A sua pátria é o céu. Segunda coisa que Paulo vai dizer aí no versículo 20, a segunda vinda de Jesus é a nossa esperança, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo olha para frente, ele olha para o céu, e ele diz o seguinte: o nosso Salvador virá, e a igreja é a comunidade da esperança, a igreja é a comunidade daqueles que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu desafio vocês a olharem a teologia de Paulo, olharem a teologia de Pedro, olharem a teologia do Novo Testamento. Em momento nenhum, qualquer escritor do Novo Testamento nos dá o direito de pensar o seguinte: bom, examinando aqui a Bíblia, nós não podemos pensar que Jesus vai voltar agora. Vamos descansar os braços, olha, porque Jesus não vem nesse milênio, não. Por essa e essa razão, Jesus não vem. Você não encontra isso em Paulo, você não encontra isso em Pedro, você não encontra isso em João, você não encontra isso em nenhum escritor do Novo Testamento. Todos os escritores do Novo Testamento entendiam que cada geração sucessiva da igreja goza do privilégio de viver como se fosse a geração que vai contemplar a volta do Senhor Jesus. Olhem para a Bíblia e vocês verão que esta doutrina da segunda vinda de Cristo foi um grande fator que levou a igreja à santidade. Todo aquele que tem esta esperança se santifica, diz a Escritura Sagrada. Finalmente, terceira coisa que Paulo diz é que a glorificação é a nossa certeza inequívoca. Versículo 21, ele diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Tem três coisas que eu quero focar para nós encerrarmos. Primeiro, o nosso corpo será glorificado na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier, ao toque da trombeta de Deus, acompanhado dos anjos e do séquito de santos glorificados,
Diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão, tendo um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. E os que estiverem vivos, diz a Bíblia, que serão transformados num instante e serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Segunda coisa, o nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Esse corpo seu e meu, que fica doente, que envelhece, que recebe a escultura dos anos, abrindo rugas na nossa face. Este mesmo corpo surrado pelos anos, pelas fraquezas, pelo pecado e pela doença, esse mesmo corpo será transformado na semelhança do corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo que abriu aquele túmulo de dentro para fora. Aquele corpo que quando João o vê, cai prostrado aos seus pés. Aquele corpo que na linguagem de Daniel vai brilhar como as estrelas no firmamento. Nós receberemos um corpo desse jeito. Louvado seja Deus. Finalmente, a glorificação do nosso corpo dar-se-á pelo poder infinito de Deus, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa palavra subordinar a si todas as coisas significa organizar em ordem de dependência do inferior ao superior. Por que eu e você hoje temos tanta dificuldade de caminhar mais celeremente na vida cristã? Porque nós temos muita dificuldade de ordenar a nossa vida de acordo com as corretas prioridades. Muitas vezes nós damos mais prioridade àquilo que não tem valor e desprezamos aquilo que tem mais valor. Quando Jesus voltar, Ele vai ordenar todas as coisas. Ele vai ser o centro de todas as coisas. E a sua ressurreição e a sua glorificação se dará pela eficácia, pela energia, pela potência do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que vai transformar você na imagem de Jesus Cristo. E eu termino dizendo para você que neste capítulo, então, Paulo completa o ciclo. Ele falou da conversão, ele falou da justificação, ele falou do aperfeiçoamento, da santificação, e agora ele termina com a glorificação. O Deus que começou boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que coisa linda, que coisa boa, é saber que esse destino, que esse final, já foi escrito. Agora você está correndo, mas você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não tem a mínima possibilidade de você ser um perdedor, se você está com o seu olhar voltado para Jesus, porque o seu nome já está no céu, porque você é servo do Senhor do céu, porque o céu é a sua pátria, porque para o céu você vai, e no céu você e eu vamos reinar com Jesus para sempre e sempre e sempre.